Uma grande parcela do rebanho bovino brasileiro, algo em torno de 60%, é composta por vacas secas e animais de outras categorias mais jovens. Eles contribuem pouco ou quase nada no faturamento das propriedades. Na pecuária leiteira, parte desses animais manterá o ciclo de reposição das vacas em lactação e garantirá uma produção de leite constante. Contudo, mesmo nesses casos, e ainda mais no gado de corte, o período sem gestação é excessivo, mal monitorado e mal gerido em muitas fazendas. Muitos pecuaristas não se dão conta das perdas de produtividade e de rentabilidade acarretadas por esse excesso de vacas secas. Nas propriedades produtoras de leite, é essencial o correto equilíbrio entre vacas em lactação, vacas secas e a eficiência na cria e recria dos animais. Quanto mais cedo os animais entrarem em produção, melhor para a pecuária. Como obter uma cria das novilhas eficiente e a redução no tempo até a primeira lactação. Como ampliar a reprodução das vacas, reduzindo o período entre gestações, ampliando o crescimento e o melhoramento genético dos rebanhos. Melhorar a dieta, o conforto térmico, a saúde animal, o acompanhamento das vacas com indicadores zootécnicos definidos, ter metas claras de desempenho para o rebanho e uma gestão eficiente da inseminação são cuidados fundamentais. Quanto mais cedo a vaca iniciar a primeira lactação, mais vezes o processo se repetirá durante sua vida, com ganhos de produtividade. Para tratar do tema das vacas magras e secas, da cria e da recria e do papel da inseminação artificial, o pesquisador Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, conversa com Ricardo Passos, veterinário especialista em produção de gado de corte, sócio fundador da Cria Fértil, consultoria em pecuária e comercialização de semi-bovino, com mais de 1,5 milhão de vacas inseminadas e atuação nos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E como todos sabem, quem nos acompanha, nós não estamos aqui para ficar discutindo ideias, né? Nós apresentamos pessoas que contribuem no cotidiano, que fazem tudo por essa sustentabilidade. E hoje, um dos campos em que a sustentabilidade tem que crescer muito é na pecuária. É um setor que ainda carece de muita tecnologia, de muita sofisticação, e um dos problemas é a fertilidade das vacas, a fertilidade dos rebanhos, a produtividade dos rebanhos. E hoje nós vamos conversar com o Ricardo Passos, que tem uma ampla experiência nisso. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ricardo. Oi, tudo bem, doutor Evaristo? É um prazer estar aqui com o senhor, uma pessoa que a gente admira muito o trabalho e deve muito a você e a sua equipe, muito do que a gente conhece hoje do Brasil, visto de cima, né, do satélite. O senhor ensinou muito para a gente, doutor. Muito obrigado, Ricardo, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Ricardo, antes da gente falar desse termo assim misterioso para quem mostra nas cidades, né, que é vaca seca, né? Ou se tivesse vaca molhada, mas tem a vaca seca, né? Antes da gente falar dessa questão, né, você podia contar um pouquinho para nós a sua história? Você nasceu assim no meio de um gado gir? Como é que é a sua história? Onde é que você nasceu? Como é que você chegou? Onde você está aí, que já inseminou mais de 1,5 milhão de vacas no Brasil? Doutor Evaristo, eu sempre gostei muito da pecuária, de estar no campo, e isso veio da formação que eu tive acompanhando meu pai, no dia a dia na lida. Meu pai é de uma família de pecuaristas tradicionais, que é do Nordeste de Goiás. Na época que meu avô comprou a primeira fazenda, já tem 104 anos, ele comprou a primeira propriedade rural, e fazia recria de animais no Vale do Paraná. Levava bois gordos, tocado, para ter januária, para poder vender esses animais, e trocava por sal para consumo humano. Um saco de sal, senhor Evaristo, ele trocava na época por um bezerro. Levava para os campos nativos, no Vale do Paraná, e ia matar esse boi com 10, 12 anos de idade. E esse era o ciclo pecuário dele, sabe? E a gente conviveu com essa pecuária aí, que era muito extrativista, mas apaixonado por animais, e isso me levou a fazer a faculdade,
e vim estudar para poder estar voltando para o campo. E dentro disso a gente escolheu a atividade de produção de gado de corte, que eu acredito que é uma área muito nobre, que a gente está produzindo um alimento de altíssima qualidade, que contribui muito. Você fez veterinária, né? Eu fiz faculdade de veterinária, isso. Fez veterinária, né? Isso. Isso. Eu fiz faculdade de veterinária e voltei para o campo para poder estar atuando nisso. E tive a oportunidade de conhecer outros países onde a cria era bastante desenvolvida e sempre acreditei que seria uma atividade importante, porque para se fazer um bom boi gordo, você tem que ter um bom bezerro. Então, assim, e esse processo é um processo que ficou muito tempo pouco valorizado no nosso país. A atividade de cria sempre foi uma atividade marginal, que utilizava pouca tecnologia, estava sempre nas regiões de abertura de fronteira agrícola, viabilizando o crescimento do Brasil pecuário. Na verdade, não foi a pecuária que fez levar à abertura. A pecuária ela viabilizou a abertura dessas áreas. E a cria sempre foi na frente. Levava bezerros, ela demorava um tempo, entrava em reprodução, ia parir os bezerros, então demorava 5, 6, 7 anos para tirar o boi gordo. Aí já tinha estrada disponível, tinha cadeia produtiva, mercado atendendo os mercados mais desenvolvidos, e aconteceu assim. Então, assim, é uma atividade muito tradicionalista no nosso país, a cria em pecuária de corte, sabe? Quer dizer, para quem está nos ouvindo, né, a pecuária sempre buscou uma certa especialização, né? Hoje tem muita especialização, muitas especialidades dentro da pecuária. Mas a muito tradicional é essa, né, de cria e recria. Não é? Você pode pegar bezerros, por exemplo, animais novos, não é? E cria e depois engorda e vende. Isso pode ser em sistemas muito diferentes, não é? Mais intensivos, menos intensivos. É impressionante o que você contou aí do seu avô, né? De ir buscar lá no Vale do Paraná, né? Levar quase 10 a 12 anos para chegar num boi gordo, né? Para as pessoas terem uma ideia, diga aqui para quem está nos assistindo, quanto tempo a gente, pegando um bezerro hoje, assim, em média, os bons produtores, quanto tempo que eles têm um boi pronto para o abate? Olha, doutor Varisto, um super precoce é um animal que consegue chegar no peso e qualidade de carne ao abate um pouco mais de um ano, 14 meses, 15 meses. O animal que é um precoce é até 2 anos de idade, mas a grande maioria dos animais abatidos no Brasil estão entre 24 e 36 meses, que é em torno de 2 anos a 3 anos de idade. E é claro, a gente tem produtores excepcionais que produzem carne de excelente qualidade e que são exemplos em produtividade. Mas a média geral, vamos falar assim, se o Brasil fosse uma fazenda só, um fazendão brasileiro, vamos falar assim, a gente ainda é muito ineficiente, a gente tem muito para crescer e muita oportunidade. E isso é um negócio bacana, que eu enxergo que se a gente tem oportunidade de crescimento, quer dizer que a gente pode estar dando passos firmes e evoluindo para atender essa demanda de carne que tem, não só para o mercado interno brasileiro, mas para o mundo, né? Hoje, de cada 4 bifes consumido lá fora, um já é um bife made in Brasil, sabe? E um bife com sustentabilidade. O senhor nos mostrou isso. 50% das áreas das propriedades rurais do país são áreas totalmente preservadas. Nós precisamos de um bom ambiente para poder produzir um bom boi de corte e um bom bezerro. E isso é muito bacana a gente tá ciente disso e levar isso para o mercado. Que muitas vezes a gente vê que a grande dificuldade que a gente tem na pecuária é a desinformação, sabe? Eu não sei se o senhor concorda com isso, mas é a minha visão. Não, você está dizendo uma coisa para quem está nos ouvindo, assistindo, né? Quer dizer, no tempo que seu avô preparava um boi, hoje a gente faz 5, 6 bois, certo? Prepara 5, 6 bois. É 5 vezes mais. Mas mesmo assim, ainda dá para crescer. Nós temos uma pecuária que não é tão eficiente, né? Agora, se nós fôssemos apontar assim, claro que precisa de genética, precisa de pasto, precisa de manejo, precisa de cuidados com a saúde, conforto animal, muita coisa, né, entra na pecuária. Mas hoje não é tanto que a gente precisa ter mais cabeça de gado no Brasil.
A gente já está produzindo mais com esse rebanho que está aí. Eu entendo que o que você está falando é isso. O Brasil pode crescer mais, não é? Não é tanto aumentando o número de cabeças, mas produzindo mais rapidamente, produzindo com mais qualidade. E se for assim, Ricardo, fala para nós quais seriam assim os 2, 3 principais desafios que a gente tem que avançar hoje em dia. O principal desafio que a gente tem que avançar é um conhecimento mais profissional do pecuarista na produção de forragem. O grande problema que nós temos hoje, e que leva a uma baixa eficiência reprodutiva, é a falta de alimentação. Nós temos gramíneas tropicais que têm uma alta capacidade de produção numa época do ano e tem uma época do inverno que vai estar produzindo pouco. Então ainda tem pouco desenvolvimento de suplementação de volumoso, de estratégia de produção de feno, de silagem, e a gente tem um mau manejo das áreas na época das águas, onde tem a maior produtividade. Então o primeiro passo seria o conhecimento profundo do manejo de pastagem, até porque grande parte das nossas áreas ainda estão hoje em processo avançado de degradação em função até de mau uso, né? É o que a gente vê que é uma realidade. Acho que o segundo passo seria assim, trabalhar mais com o melhoramento genético, sabe, doutor Varisto? A gente tem uma realidade que eu costumo chamar de boi de paiol, né? Não sei se o senhor lembra, há um tempo atrás, alguns anos atrás, o agricultor ia lá, pegava as melhores espigas, mais bonitas lá no paiol e usava elas como semente para plantar. E isso já não acontece na agricultura. 100% da agricultura utiliza melhoramento genético. E a gente ainda vê na pecuária boa parte dos produtores usando o boi de paiol. Vai lá, pega os melhores bois no lote de engorda, não, esses são bonitos, e utiliza no rebanho. Então ainda se utiliza muito animais sem o devido melhoramento genético nesses rebanhos. E a gente precisa de avançar nisso. Eu não acredito numa pecuária do futuro sem utilizar melhoramento genético. Tem que trabalhar com animais superiores com maior capacidade produtiva, até para a gente ter mais sustentabilidade, ou seja, está produzindo mais em menos área. A gente tem aí uns números, o senhor pode até nos confirmar isso, mas temos 160 milhões de hectares que está aí destinado à produção pecuária. E desses 160 milhões, mais de 80 milhões estão ocupados por vacas. E se a gente melhorar a eficiência reprodutiva da cria, a gente consegue, além de aumentar a produção de carne, liberar mais áreas para as atividades agrícolas e atender essa demanda internacional do crescimento da produção de grãos. Eu acredito muito nisso. A gente ouve, às vezes, no campo, essa confusão. Já várias vezes eu tive que trocar ideia, né, com o pecuarista, porque eles acham que para melhorar, para produzir mais, tem que fazer genética, trazer uma genética melhor. A genética é importante, mas se não começar com alimento, né, se não tiver comida adequada para o rebanho, pode ser até que a vaca mais selecionada dele vá sofrer mais ainda, vai dar menos resultado ainda. Então você colocou muito bem esses 2 primeiros grandes desafios. Tratar de forma profissional a alimentação do rebanho, tentar eliminar essa sazonalidade. Chega no inverno, falta comida de qualidade, tem que ter suplementação, complemento, ração. É preciso olhar tudo isso, é como nos humanos, né? Enfim, claro que cada região tem soluções diferentes, tamanhos de propriedades, objetivos às vezes do agricultor, mas se não tiver uma comida razoável, né? Se não tiver forragem, manejo adequado de pastagem que dure, né? Que também não traga prejuízo, que não seja uma coisa fora da conta para o agricultor, tudo, né? Então essa é uma parte que merece investir. A segunda você colocou, claro, a genética, porque se o animal não tem potencial, aí também não adianta, é que nem adubar. Algumas variedades muito tradicionais, elas não respondem ao adubo, elas não foram desenvolvidas para isso, enquanto, claro, que um gado selecionado, tanto para leite como para carne, ele vai responder, ele vai ter ganho de peso extraordinário, se tudo for feito direitinho, né? Mas às vezes é um animal mais sensível a certas doenças, a parasita interno, externo, ele precisa de tudo está num conjunto, né? Agora, essa parte reprodutiva é um pouco um ponto central, né? Quer dizer, se uma vaca está lá no pasto, mal alimentada, fala um pouco para nós essa situação, explica para quem está nos assistindo o que é essa história de vaca seca, do Brasil ter tanta vaca que não está produzindo, não está se reproduzindo, né?
uma demora muito grande, né, para separar o bezerro, voltar a ter uma outra aparição? Explica um pouco isso para as pessoas que não têm essa ideia desse desafio enorme que nós temos na pecuária. O animal, ele primeiro vai atender as necessidades básicas dele, sobrevivência. Depois, as necessidades de melhoria de ganho de peso, recuperação de condição corporal, para estar mais gordo, mais bonito. Para depois ele entrar em reprodução, professor. Então, ou seja, reprodução é artigo de luxo. O animal só vai reproduzir se estiver bem alimentado. E quando a gente vê uma realidade no Brasil, que a gente vê muita vaca em pastos que não tem condição de estar dando um suporte alimentar, o animal perde peso. Quando ele perde peso, ele acaba tendo que parir, depois que desmama o bezerro, 7, 8 meses, tem que recuperar dessa condição para emprenhar de novo. Então, o que acontece que é uma realidade hoje no Brasil? Nós temos aí mais de 60 milhões de vacas, os números são muito discutidos, que as estatísticas nossas, elas não são tudo exatas, mas só que o que a gente vê? A metade dessas vacas ficam vazias durante o ano. Doutor Evaristo, imagina só que a gente tem que carregar o custo da pecuária, que é uma vaca vazia, uma vaca que não está parindo um bezerro todo ano. A gente tem que carregar mais vacas vazias do que todo o rebanho da Austrália e da Argentina junto. É o custo que a gente paga na cria, sabe? E por isso que às vezes a atividade não é uma atividade tão rentável. Então nós temos que melhorar a capacidade de suporte das propriedades para ter mais animais por área e temos que cuidar melhor desses animais para ter mais bezerros por vaca. Isso eu até uma vez chamei de sindicato da cria. Para cada vaca que está trabalhando, tem uma parada esperando, descansando no outro ano para poder estar produzindo. Até algumas pessoas assim que estão assim no dia a dia não tem noção do que é a gente tá tendo custo dentro do negócio e não tendo resultado, sabe? Se a gente for pensar em termos assim de uma empresa que tem 100 funcionários, 50 estão trabalhando e 50 estão de férias. No outro ano, 50 estão trabalhando, 50... essa empresa quebra. Então, nós temos que trabalhar com o conceito de estar trabalhando, planejando melhor a questão alimentar, selecionando os animais com a melhor sanidade. Nós temos que respeitar as regras ambientais, porque nós precisamos de água de qualidade, nós precisamos de ter não só um meio ambiente, mas um ambiente por inteiro, equilibrado para ter atividade pecuária. E esses pontos são fundamentais para a gente poder ter um processo produtivo eficiente. Então, cada dia que passa, eu acredito mais nisso. Se a gente melhorar o processo produtivo da cria, doutor Evaristo, a gente consegue dobrar a produção agropecuária do país sem aumentar a área. E isso é um negócio espetacular, sabe? Que nós estamos pensando em quê? Melhoria de produtividade, gente, é sustentabilidade. Nós estamos, de alguma forma, preservando mais o ambiente, otimizando mais os processos produtivos, e a partir disso, a gente está levando carne de qualidade, colocando mais produto nobre na mesa do consumidor, dos brasileiros e do mundo. Sabe? A expectativa que o mundo tem do Brasil é muito grande. Nós estamos aqui num processo que na década de 70 a gente era importador de alimentos e hoje a gente alimenta mais 1 bilhão de pessoas. Então, assim, e esse é o grande legado que a gente teve com o trabalho que começou com o senhor, na Embrapa. A Embrapa que fez essa transformação e trouxe tecnologia e desenvolvimento e levou isso para o campo. E as atividades agrícolas, elas acordaram mais cedo. A atividade pecuária foi andando mais devagar. Você colocou aí, a gente sempre trata isso no programa, nas mais diversas cadeias produtivas, todo mundo chega a essa mesma conclusão, que hoje é quase sinônimo. Você precisa de inovação, de novas tecnologias, novos sistemas de produção, você precisa de inovação para aumentar a produtividade. E quando aumenta a produtividade, você se torna mais sustentável e ganha mais dinheiro, né? É mais rentável, né? Então é quase sinônimo hoje falar de inovação, sustentabilidade, rentabilidade, essas coisas andam juntas, é quase sinônimo uma da outra. Você não é sustentável voltando para o neolítico, criando boi extensivo, como tem gente hoje propondo lá no Vale do Araguaia, que é um absurdo, né? Voltar para trás, né? Deixar o boi 2, 3 anos lá se virando para depois ir buscar um boi. Não, hoje a gente precisa mais produção por área, não é? Realmente
não precisa expandir a área da pastagem, pelo contrário, no Brasil ela vem diminuindo, né, ano a ano, né? Agora, nesse processo, eu queria que as pessoas ouvissem um pouquinho, você explicar um pouco o papel da inseminação artificial. É uma técnica, não é? Mas ela tem um papel muito relevante hoje nos rebanhos, né? Tem um monte de pecuarista que não tem touro, não tem nada, ele não precisa manter um touro ali na propriedade, nada. Explica um pouco para nós como é que funciona isso, até porque a sua empresa aí, você, o seu grupo, vocês têm um recorde aí já de ter inseminado mais de 1,5 milhão de vacas. E imagino que inseminaram com sucesso, né? Então conta para nós aí um pouco isso. Olha, foram alguns anos para poder atingir esse número, e nós conseguimos atingir esse número, que é um número extraordinário. Nem nos meus melhores sonhos, quando eu formei em faculdade veterinária, eu imaginava que a gente ia conseguir isso. E graças a Deus, a gente hoje é uma referência no que a gente faz no dia a dia. É claro que teve casos de sucesso e casos de insucesso, porque muitos fatores dependem não só do processo da inseminação, mas de como o criador cria os seus animais na sua fazenda. Na inseminação artificial, você consegue hoje multiplicar muito rápido a genética. Você pega um animal que está servindo 30 vacas no ano, e tem animais que conseguem produzir até 100 mil doses por ano e multiplicar essa genética. E fica muito fácil e muito barato o acesso ao melhoramento genético. A inseminação artificial é a tecnologia mais democrática que a gente tem no meio pecuário, que todos podem ter acesso a ela. Você coleta o sêmen de um touro que ia cobrir uma vaca, vai congelar esse sêmen com alguns diluentes, antibióticos e tratamentos que vai fazer para conservar esse sêmen. Ele fica menos 196 graus negativos congelado, pode ficar por anos, por séculos congelado, desde que mantenha o nível de nitrogênio. E a gente vai estar utilizando hoje uma tecnologia que chama IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Você escolhe o dia e a hora que quer emprenhar suas vacas. São hormônios que simulam o ciclo estral, e você vai fazer esse tratamento e a partir disso você faz a inseminação. E hoje, uma coisa que a gente nunca imaginava também, doutor, era que vaca faz ultrassonografia. Tem gente aí que está na cidade no dia a dia, não imagina que as vacas vão, como se diz, mais no ginecologista que muitas pessoas que a gente conhece aí. Porque a partir de 30 dias já se faz o diagnóstico da ultrassonografia, identifica se ela está prenha e se ela está vazia. E depois pode repetir esse processo produtivo e emprenhar mais animais. Essa tecnologia hoje, no ano de 2022, que vem crescendo muito forte, até com a valorização das commodities, valorização dos bezerros, o mercado brasileiro ele produziu mais de 20 milhões de doses de sêmen de todas as raças zebuínas. Nós temos aqui todas as raças zebuínas que são comerciais, disponíveis para o produtor estar multiplicando e melhorando o seu rebanho. E isso é muito bacana, sabe? Porque a gente vê que os rebanhos vêm melhorando, evoluindo a cada dia. É claro que quando a gente fala de média do Brasil, ainda se produz pouco. Mas tem fazendas espetaculares, estão fazendo um trabalho fantástico e contribuindo muito com o nosso país e com a nossa produção pecuária. E utilizando coisas que são simples e objetivas dentro do processo produtivo. Nós precisamos de mudar mais na pecuária, doutor, que eu vejo, é a cultura, porque tecnologia, informação, conhecimento, nós temos muita coisa bacana que a gente pode fazer. A cultura que nós precisamos de mudar, principalmente de achar que a atividade não é uma atividade produtiva. Temos fazendas que conseguem ser mais competitivas do que a agricultura produzindo bezerro. E isso aqui em Goiás, nós temos clientes aqui que estão produzindo mais dinheiro por área do que uma lavoura de soja, de alta produtividade, sabe? E é claro, a intenção não é competir uma atividade com outra, é complementar a atividade com outra. Tanto é que hoje é muito comum a gente integrar produção pecuária com produção agrícola, fazendo a integração lavoura-pecuária, que é um processo espetacular e que consegue resultados inacreditáveis. É isso que a gente vê.
para quem está nos assistindo, né? Também até o processo da inseminação tem já segmentações dentro, né? Porque você manter um rebanho de touros, reprodutores, né? Você oferece sêmen de touros diferentes. O agricultor pode fazer um planejamento de como é que ele vai melhorar o seu rebanho progressivamente. Vai receber de vocês, eu imagino, a orientação técnica, né? Por onde ir avançando conforme os objetivos que ele tem. Você vai por um caminho, às vezes vai por outro, né? E o Brasil também até exporta, não é, esse sêmen bovino, exporta essa genética bovina. Quer dizer, é um setor altamente tecnológico, operacional, não é? E que tem uma capilaridade muito grande, porque você tem que ir lá na vaca, né? Não é como um remédio que você compra na farmácia, um adubo que você vai buscar, manda entregar. Não, a inseminação tem que ir lá na vaca, na fazenda, né? De bota, luva até para cima do cotovelo, etc. Né? Fala talvez para nós aqui, encerrando, nós estamos chegando perto do final, né? Mas eu queria cumprimentar aqui todos os veterinários, né? Todos os colegas que se dedicam a essa atividade, né? O contato com o animal, que não é como um médico que o doente expressa tudo que ele tem, fala, conversa, etc. Então, o veterinário ele opera com toda uma observação, enfim, claro, com diagnósticos, com análise de sangue, com um monte de coisa, né? Você falou agora dos hormônios, da dosagem, tudo isso é feito, né? Mas, enfim, é extraordinário. Hoje aqui nós tivemos uma conversa com o Ricardo, né? Mostrando, né, o quanto a pecuária pode, com a área de pastagem que nós temos, com o rebanho que nós temos, crescer. Nós podemos dobrar a nossa produção, a nossa produtividade, se nós cuidarmos melhor desse rebanho em termos de alimentação, em termos de gestão e de manejo, destacando aqui a parte da inseminação. Eu queria passar a palavra para você. Você tem aí 1 minuto, 2 para encerrar, dizendo aí alguma mensagem que você queira dar, enfim, para quem está nos assistindo, enfim, do que você considerar relevante nesse tema de hoje, Ricardo, já agradecendo a sua participação. Doutor Varisto, a produção pecuária é uma atividade de extrema importância para o nosso país, foi a base de sustentação durante vários anos e vai continuar sendo de suma importância para a gente estar trabalhando nas próximas gerações. O que nós precisamos é de quebrar paradigmas, mudar a cultura, cuidar melhor dos animais e atingir melhor produtividade com sustentabilidade. Nós, pecuaristas, temos que pensar na sustentabilidade do negócio e temos que pensar que, no futuro, cada dia que passa, produzir alimentos nobres, melhor, com mais qualidade, utilizando menos recursos. E, para isso, o melhoramento genético é o passaporte para o futuro. Não se consegue trabalhar no futuro com rebanhos sem ter um melhoramento genético. E uma das ferramentas que a gente utiliza é utilizar todos os melhoradores via monta natural e através da inseminação artificial. Eu queria deixar um recado aqui para as pessoas que às vezes vão lá na gôndola, lá no supermercado, comprar um bife ou uma carne para o churrasco, de quando eles pegarem aquela carne, eles lembrarem que aquele processo produtivo começou há 3 anos atrás, com a inseminação, produzindo bezerro, cuidando do bezerro na maternidade, dando as vacinas adequadas, dando a alimentação adequada para a recria, para até ele chegar na fase adulta e ele virar um produto de consumo, sabe? Teve muito suor, teve muito trabalho, teve muita dedicação de tantas pessoas que estão envolvidas nesse processo e que vale a pena conhecer um pouco mais e que merece o nosso respeito. E principalmente o respeito aos próprios animais. A gente se mede uma capacidade de desenvolvimento de uma nação pelo respeito que eles têm aos animais. Eu acredito muito nisso. Os animais são animais produtivos, nos alimentam, nos dão sustentação, mas temos que respeitá-lo, dar as melhores condições, bem-estar, sabe? E acredito que a gente está nesse caminho e andando cada vez mais rápido nesse sentido. Eu fico muito feliz de estar aqui com o senhor, falando sobre gado, falando sobre cria, sobre produção de bezerros e principalmente, para mim é um privilégio muito grande, sabe? Falar com uma pessoa que é nossa referência. Ou seja, falar com nossos ídolos. O senhor realmente é uma pessoa extraordinária, doutor. Tá bem.
Olha, eu agradeço a sua participação, não é? Quando a pessoa comprar essa carne, e além do mais, olha, se o preço estiver alto, esse preço todo não vai lá para o pecuarista, não. Ao longo do caminho, muita gente fica com esse dinheiro lá, mas o pecuarista continua, ele tem um amor por aquilo, enfim, é uma história mesmo, está no sangue, né, do pecuarista, e eles fizeram a história do Brasil, né? A pecuária é quem realmente nos ajudou a ocupar o Brasil. Eu agradeço a sua participação, agradeço a audiência de todos e convido a todos a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um programa aqui no Brasil Verde. Até lá!